Salve Maria Santíssima. Hoje, com alegria, eu quero falar deste grande santo, Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja, conhecido como Doutor Angélico. Ele é conhecido por esse nome, depois a gente vai falar um pouquinho porquê que ele é conhecido por esse nome, por grandes razões. Santo Tomás de Aquino, um homem conhecido pela sua pureza, pela sua castidade, pela sua grande inteligência. Um homem que fugia do pecado, um homem que de fato lutava contra as heresias da sua época. Um homem também que sabia aproveitar as riquezas da filosofia antiga, como do Aristóteles, né? Santo Tomás de Aquino que fala a célebre frase: onde está a verdade, lá está o Espírito Santo. Ou seja, se vem alguma verdade de alguém, não é a autoria dele, mas é a autoria de Deus, aquela verdade que foi dita. Ou seja, Santo Tomás ele sabe reconhecer aquilo que há de bom em alguém quando é inspirado por Deus, né? Ele sabe reconhecer a ação da graça, a ação do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino ele é este grande doutor angélico por duas razões, né? Atribui esse nome doutor angélico. Primeiro porque ele foi o que mais bem falou sobre os anjos, sobre o mundo angélico. Considerado o melhor tratado, pode-se dizer assim, sobre os anjos, são as obras de Santo Tomás de Aquino, em especial na Suma Teológica. Tem outros textos dele que ele também vai falar sobre os anjos, sobre o demônio, sobre essa realidade angélica, mas em especial Santo Tomás de Aquino trata isso na Suma Teológica. Interessante, Santo Tomás sempre vai abordar a parte positiva para depois abordar algum assunto na parte mais negativa ou não daquilo. Por exemplo, se ele vai falar do homem decaído, primeiro ele fala do que é o homem. Quem é o homem? O que é o homem? Se ele vai falar dos demônios, primeiro ele vai falar o que é o anjo, quem são os anjos. Ele vai pegar essa parte, né, positiva para poder ver depois as deficiências ao longo do caminho. Então ele parte dessa visão mais positiva. Isso é muito belo na sua teologia. Uma vez a irmã de Santo Tomás perguntou assim, né? Tomás, o que eu preciso para ser santo? E ele falou, querer. E ela perguntou, e a segunda coisa? Querer. E a terceira? Querer. E se ela perguntasse tantas outras vezes, ele diria querer. Oséias, mas Santo Tomás não acreditava na graça de Deus? Claro, ele não era pelagiano, de achar que só o esforço basta. Porém, Santo Tomás sabia que a graça de Deus contava com o nosso sim, com o nosso querer, com o nosso fiat, com o nosso faça-se, como fez Nossa Senhora, com o nosso amém. Então, como é belo, né, a obra de Santo Tomás de Aquino. Vai falar os estudiosos de Santo Tomás que entre os santos ele é o mais douto, e entre os doutos ele é o mais santo. Ou seja, um grande elogio a Santo Tomás de Aquino. Os santos, geralmente, a palavra são e santo são usadas de forma diferente, pelo menos qual seria a regra, né, para se colocar. Os santos que começam com vogal, usa-se a palavra santo, e os que são com consoante, usa são. Por exemplo, São Pio de Pietrelcina é consoante, então usa o são. Sadio, saudável, quer dizer santo também. Santo Antônio começa com A, então Antônio, santo. Santo André, vamos usar São Francisco de Assis. Nós vamos olhar, né? Já é com F, então você usa o são. Não sei se vocês entenderam. Quando o nome do santo começa em vogal, você usa santo. Quando você usa a consoante, aí você usa o são. São Francisco, São Pedro, São Paulo e por aí vai. Já Santo Ambrósio, Santo Antônio, Santo André e todos os santos que você imaginar aí, Santo Agostinho, já começa com vogais, né? A, E, as letras
que são as vogais. Então começa com a palavra santo. Só para... E por que Santo Tomás de Aquino se chama São Tomás de Aquino e Santo Tomás de Aquino? As duas formas são certas. Nós podemos chamar São Tomás e também Santo Tomás. Se for pela regra, seria São Tomás de Aquino, pela regra. Porque como é consoante, seria São Tomás de Aquino. Mas pela grandeza de São Tomás de Aquino, se coloca também Santo Tomás, para honrar a grandeza deste grande doutor. Então, as duas formas, nenhuma seria equivocada. Uma para honrar e outra pela regra geral, certo? É porque ele também é chamado doutor angélico. Já falei uma parte, que seria pelo esse grande tratado dos anjos, que ainda não foi superado por ninguém, segundo muitos falam, né? Segundo os próprios arautos evangélicos que estudam muito a teologia de Santo Tomás, o tratado sobre os anjos ainda não foi superado. E creio que não será, né? E se for, ainda vai ser com auxílio, né, da teologia tomista. Outro motivo por ele ser chamado doutor angélico, conta-se, né, isso é real, a sua família querendo que ele fosse de uma outra ordem mais nobre, segundo eles, né, onde ia dar destaque à família Santo Tomás, que era uma família muito nobre da época. E eles, vendo que Santo Tomás queria ir para a ordem mendicante, a ordem dos pregadores, dos dominicanos, eles trancaram Santo Tomás no castelo, colocaram na parte de cima lá, a família dele trancou lá. E nesse tempo Santo Tomás cresceu muito nos estudos. E ele, claro, já tinha uma inteligência descomunal, né, fora do comum mesmo. Sem dúvida um grande dom de Deus, porque, se eu não me engano, já com 5 anos na universidade, ele já perguntava: o que é Deus? Não só quem é, mas o que é Deus. Uma pergunta muito teológica e muito filosófica. Não que ele não acreditasse que Deus fosse uma pessoa, quem, mas o que é Deus, no sentido bem profundo, né? Já com 5 anos de idade. Então ele foi com essa pureza, com essa inteligência, com esse olhar para o transcendente. Aí então voltamos lá para a história, né? Então trancam ele e a sua irmã vai trazendo os livros para que ele possa ler, salmos, tratados, né, filosóficos profundíssimos. E lá ele vai também fazer uma grande obra, né, de estudo. E um dia colocam uma mulher para que possa fazer com que Santo Tomás seja seduzido e caia no pecado contra a castidade. Ele está perto de uma lareira, ele pega uma lenha em brasa, né, a lenha e a brasa está na lenha, e corre atrás dessa moça. Dessa moça. Dessa moça. E ela foge, né? Claro. E ele faz o sinal da cruz na porta. Aonde ele fecha a porta e faz o sinal da cruz. Conta-se que os anjos nessa hora desceram e cingiram Santo Tomás de Aquino com o cinto da castidade. E conta-se que daí em diante Santo Tomás nunca foi tentado mais nessa área da castidade. Nunca. Por uma graça especial de Deus e pelo auxílio dos anjos. Como é belo isso, né? Doutor angélico por esses dois motivos. Por essa realidade, né, dos anjos cingirem Santo Tomás, e por ele fazer esse grande tratado acerca dos anjos, em várias de suas obras. Santo Tomás de Aquino também, ele é comparado assim como uma grande montanha entre os vales, como se os doutores fossem... Não é que os doutores são baixos, mas são pequenos montes e ele é a grande montanha. Alguns vão fazendo essa comparação, né? Aqui não é a competição de quem é mais santo, de quem é mais importante. Eu só estou falando aquilo que muitos falam. E sobre Santo Tomás de Aquino também, é muito belo ver que no Concílio de Trento foi colocada a Bíblia, né, para dirigir o concílio, foi sobre o altar, e também, eu não sei se toda, mas a Suma Teológica, foi a Suma Teológica colocada sobre o altar, e seria
a palavra de Deus, né? Claro que o magistério estava lá reunido, tradição, mas representando ali também a tradição e de forma especial os santos, estava ali a Suma Teológica, e Santo Tomás de Aquino queria guiar também o pensamento do concílio, ou seja, o concílio ia ser guiado pelo tripé da Santa Igreja, e ali junto a esse tripé, que está anexo nesse tripé, né, o pensamento de Santo Tomás de Aquino, esse grande doutor. Então vários papas, né, incentivam a retomar o estudo de Santo Tomás de Aquino como um remédio para tantas doenças da modernidade e para tantas doenças antes da pós-modernidade também que vivemos hoje, doenças onde se tem preguiça de pensar, se tem preguiça de estudar, porque o estudo nos aproxima de Deus, o estudo bem feito, né? Um estudo por amor, não por curiosidade. São Tomás de Aquino vai diferenciar o que é a curiosidade, o que é estudiosidade, vai colocar essa curiosidade como um prejuízo, até como um certo vício, mas a estudiosidade como uma virtude. Ele vai fazer a diferença disso na soma, né? Então Santo Tomás não é um intelectual não místico, pelo contrário. Quanto mais santo é alguém, sem dúvida ele vai buscar cada vez mais o estudo. E é interessante que Santo Tomás de Aquino, ele não é tão conhecido como um grande místico, né? Fica a dica do livro Santo Tomás de Aquino, Mestre Espiritual. Esse livro está fora de linha, mas você pode, eu creio que, adquirir pela estante virtual. Santo Tomás de Aquino, Mestre Espiritual. Vai falar sobre essas partes mais místicas de Santo Tomás de Aquino, né? Onde nós desconhecemos tanto. Santo Tomás de Aquino, numa experiência mística que ele teve, né? Muito forte, profunda, e depois ele viu, entre aspas, que comparado ao que contemplou do céu os vestígios, né? Não tudo, vislumbrou alguma coisa do céu. Tudo que ele fez era apenas palha. Ou seja, um homem profundamente humilde, né? Um homem que de fato reconhece o seu nada diante do Senhor. Ele que falava, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o homem se aproxima do seu nada. Então Santo Tomás de Aquino vai falar que só Deus ele satisfaz. Só Deus. Só Deus satisfaz. Ele que reconhecia que quanto mais o homem era separado de Deus, se separava, sem dúvida, da mesma forma, quando o homem se aproximava de Deus, ele se realizava plenamente. Já nesse mundo, começando essa realização, os vislumbres, né, os raios deste grande sol, entre aspas, é uma analogia. Então Santo Tomás nos aponta este caminho. Conta-se que Santo Tomás de Aquino, uma vez alguém viu, né, teve a graça de perceber, e percebeu que na experiência mística dele, quando ele estava conversando alto, as pessoas que ele estava tirando dúvidas sobre alguns pontos, né, da palavra de Deus, sobre a doutrina, era com São Pedro e São Paulo. Daí nós vemos a grande beleza, né, deste grande místico, né, que tinha o dom da levitação, tinha outros dons místicos, né, como esse aí de visualizar, não sei se seria clara evidência, né, de ver alguns santos e conversar, e vários outros, né, vários outros dons, por exemplo, a sua inteligência, por que não dizer que é um grande milagre? Muitos falavam que Santo Tomás de Aquino, se não tivesse nenhum milagre a seu favor, só a Suma Teológica seria suficiente para canonizá-lo e proclamá-lo doutor da Igreja. E Santo Tomás, tão gigante, né, nas suas obras, ele vai colocar que a Suma Teológica é uma obra para iniciantes. É para quem está começando, né, os estudos teológicos. E nós vemos como está decadente hoje o estudo da teologia, o estudo da filosofia, porque se a gente for ler a Suma, a gente vê que o nível é altíssimo. Então naquele tempo, sem dúvida, poderia se propor isso, mas não é que naquele tempo fosse algo raso, era profundo, é porque Santo Tomás de Aquino, ele
não subestimava os seus leitores, os seus filhos espirituais, né? Então é preciso retomar a teologia de Santo Tomás de Aquino para curar essa deficiência que infelizmente existe em pensar, em buscar a finalidade das coisas, em buscar o ser das coisas. Nós temos o ser, né? E o Senhor, Deus, é o ser por excelência. Ele nos dá o ser. Ele não somente tem, Deus, ele é o próprio ser. Santo Tomás de Aquino vai diferenciar muito bem isso na Suma Teológica, né? Entre o ente, falar sobre o ente, explicar bem direitinho o que é, e também o ser. Então, um pouquinho sobre Santo Tomás de Aquino. Teria muitas outras coisas para estar falando, para estar comentando acerca da vida de Santo Tomás. Uma das coisas que eu me recordo agora é que Santo Tomás de Aquino era chamado boi mudo, né? Porque ele era muito silencioso, contemplativo. E Santo Ambrósio vai falar que, como ele era chamado de boi mudo, né? Ele falava o seguinte: quando esse boi mugir, o mundo vai ouvir o mugido desse boi. E de fato, o mundo inteiro, ao longo desses séculos, tem escutado o barulho e o silêncio de Santo Tomás. O barulho sóbrio. E quando ele estava na classe, né, estava estudando, ele ficava bem distraído, vai falar Chesterton. Ficava bem, aparentemente distraído, despercebido, mas na verdade ele estava pensando em coisas bem altas, coisas transcendentes. A metafísica, né? Aquilo que é eterno, aquilo que transcende. É um homem espetacular. É interessante também que um tempo Santo Tomás tinha as disputas, né? As disputatio. Então Santo Tomás era especialista nisso, né? E vencia sempre. Um homem magnífico. Interessante que Santo Tomás tinha inteligência tão grande que muitas vezes duas ou três pessoas iam escrevendo o que ele ia pedindo, né? Ele ia ditando, e eram assuntos diferentes no mesmo horário, e assuntos totalmente complicados e diferentes um do outro, esses assuntos. E mesmo assim Santo Tomás ia ditando para quem ia escrevendo algumas obras deles, porque ele escreveu demais, né? Comentou Salmos, os Evangelhos, obras filosóficas de Aristóteles, Suma Teológica, Suma contra os Gentios, e por aí vai, vários opúsculos, né? E tudo mais. Santo Tomás de Aquino deixou uma grande riqueza para nós, né? No Brasil tem poucas coisas traduzidas dessas demais coisas. O que tem no Brasil é a Suma Teológica, que é magnífica, né? Magnânima, e a Suma contra os Gentios também, sendo traduzida pela Loyola também. A Suma Teológica tem disponível na Loyola em 9 volumes, e tem disponível também pela Eclésia em 5 volumes. A diferença da Eclésia é porque não é traduzido do latim. Aliás, não tem a parte do latim, só a parte do português. Aí é 5 volumes, mas tem uma vantagem, porque o 5º volume tem os suplementos, que é a continuação, como se fosse a conclusão da Suma Teológica, que ficou inconclusa, né? Então os filhos espirituais, os amigos de Santo Tomás, ele foi concluindo, né? Falando sobre o purgatório, sobre a ressurreição final, sobre o matrimônio, sobre a confissão ainda, e por aí vai. Então tem essa vantagem. E a Suma contra os Gentios também é editada pela edição de Loyola. A Eclésia, a Quadrante, né? Tem grandes obras de Santo Tomás de Aquino, vários livros, né? Os comentários, também a editora Concreta tem o compêndio da Suma Teológica, e também tem o comentário à Carta aos Tessalonicenses de Santo Tomás de Aquino. Tem grandes tomistas, que a gente poderia dizer, né? Que escreveu sobre Santo Tomás. Dizem que essa é a melhor obra, melhor escrito acerca de Santo Tomás de Aquino, né? E, sem dúvida, é magnífico, né? Esse grande autor, conhecido também como Novo Santo Tomás de Aquino. Então fica essa dica para você, tá bom? E alguns tomistas ótimos, né? O Roio Marinho, um grande tomista, o Chesterton, né? E também o Garrigou Lagrange. Perdão. Deixa essa dica dos três, né? Que já faleceram: o Chesterton, o Roio Marinho e o Garrigou Lagrange, que estão vivos hoje, que faz essa divulgação. Tem até um curso, né?
o o querido professor Padre Paulo Ricardo, professor assim, né? Ele nos ensina, sou aluno dele também. Padre Paulo Ricardo tem um curso introdutório sobre São Tomás de Aquino e seu pensamento. Existe também os cursos do Padre Paulo, também, além desse curso, ele vai embasar muito seus comentários no Terapia das Doenças Espirituais, né, essa segunda vez que ele fez, muito em Santo Tomás de Aquino, e vários outros cursos dele, ele usa muito a teologia de Santo Tomás. Temos o Carlos Noguer e também o Sidney Silveira. Existe também uma coleção sobre filosofia, onde Santo Tomás de Aquino ele é comentado, tem um DVD e um livro do Olavo de Carvalho, que comenta, né, sobre Santo Tomás de Aquino. Tem outro que fala sobre Santo Tomás de Aquino e Dons Scotus, também do Olavo de Carvalho. Você encontra na Realizações esses livros do Olavo, né? É uma coleção, e entre elas tem uma sobre Santo Tomás de Aquino e outra sobre Santo Tomás e Dons Scotus, são dois diferentes. Então fica essas dicas, né? Carlos Noguer, o Sidney Silveira, Padre Paulo Ricardo e também o Olavo de Carvalho. Teria outros para indicar, mas por enquanto fica por aí. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós neste dia, nos conceda a graça de amar cada vez mais a Jesus Cristo, como foi uma vez perguntado para ele, né, numa experiência mística. Tomás, né, escreveste bem sobre mim, o que queres? E ele fala, Senhor, nada além de vós mesmos. Senhor, nada além de vós mesmos. Amém.